Ora, muito boa tarde a todos os que nos acompanham em mais um webinar da EFRIARC. Sejam bem-vindos. Espero que este tema, movimentação e tratamento de ar na indústria, venham ao encontro das vossas necessidades. Hoje temos connosco o engenheiro Luís Costa, da Qualidar, que eu vou passar a apresentar de seguida, nomeadamente fazendo aquilo que temos feito nas últimas sessões. Peço desculpa, hoje estamos aqui com pequenos problemas técnicos. Estava eu a dizer que vou apresentar o seu engenheiro mostrando o seu currículo vitae resumido, e começo por salientar que, além de ser licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e eu aí posso quase dizer ou tratá-lo por colega, porque também tenho a honra de ter pertencido e ser formado por Coimbra, e costumo brincar dizendo que só por isso já é boa pessoa. Além da sua licenciatura em Engenharia Mecânica, ele tem variadas formações, nomeadamente na área da qualidade, ISO 9000, na área do ambiente, ISO 1400, e na área da inspeção, norma portuguesa 1702. Portanto, são estas o seu background académico. Do ponto de vista da experiência profissional, o nosso orador convidado trabalhou durante 19 anos no grupo francês NEO, que hoje ainda representa em Portugal, e há 22 anos que está na direção da empresa Qualidar, Engenharia do Ambiente Limitada, empresa esta que tem projetos tanto em Portugal como no estrangeiro. A acrescer a tudo isto, o nosso convidado de 1995 a 2012 foi auditor convidado do IPAC para a área de inspeção automóvel. Isto em breves palavras para apresentar o nosso convidado e ilustre colega. Como vem sendo habitual, queremos fazer aqui uma pequena referência aos membros beneméritos da EFRIARC, as empresas que nos têm apoiado, algumas há muitos anos, outras mais recentemente. O número é crescente, como já tenho salientado. Em breve já teremos mais uma empresa neste elenco. E, portanto, dizer que sem estas empresas não seria possível fazermos estes webinars, que têm custos, apesar de ser online, têm custos associados, e nós conseguimos tê-los gratuitos, não só para membros da EFRIARC, como também para não membros. Normalmente só falo dos membros beneméritos, agradecendo, mas obviamente que não nos podemos esquecer, e está sempre na nossa mente, os nossos membros da EFRIARC, os membros séniores, os membros júniores, os membros estudantes, e, portanto, a eles também o nosso bem-aja por irem pagando as suas cotas anuais e estar connosco durante este processo. Bom, vamos também falar durante este webinar que podem fazer questões. Aqueles que nos têm acompanhado até agora já sabem o procedimento. As questões colocadas, a serem colocadas ao nosso convidado, podem ser colocadas por bate-papo, ou diretamente para mim, Luís Neto, ou para todos, todo o auditório, mas questões mais técnicas ou mais profundas, ou que não possam ser aqui respondidas, podem ser enviadas diretamente para o e-mail do Sr. Engenheiro Luís Costa. Portanto, encontram aí o e-mail para poderem contactar à posteriori. E antes que passe a palavra ao nosso orador, eu queria chamar a atenção ou dizer que, como sempre, no fim do webinar, nos dias seguintes, não necessariamente amanhã, mas nos próximos dias, esta apresentação será disponibilizada a todos os participantes. Os certificados de presença serão enviados a todos os que fizeram esse pedido expresso, e a gravação desta tarde técnica, deste webinar, a gravação em vídeo, disponibilizaremos o link para o vídeo que há de estar publicado no canal YouTube da EFRIARC. Bom, o palco agora é do Sr. Engenheiro Luís Costa, e vou-lhes dar a palavra para que comece a sua apresentação, e depois tirarei aqui o meu som para não interromper. Vamos só
Senhor Engenheiro, compartilhar a tela. Ok? Ok, está a começar, sim senhor. Estou a ser ouvido? E estamos a ouvi-lo Ok. perfeitamente. E Ok. ponha então em modo de apresentação. Ok. Estamos a andar de trás para a frente, mas... Andamos de trás para a frente. Pronto, digamos cá já. estamos. Ok, muito obrigado. Acho que já estamos em posição de começar. Ok. Obrigado a todos e nomeadamente ao caro colega Luís Neto, companheiro de Coimbra de outros tempos, que eu não conheci na altura. Os meus agradecimentos também vão para a EFRIAR por nos ter convidado para este pequeno espaço de conversa. E já agora deixem-me fazer um agradecimento a todos os nossos clientes, fornecedores e colaboradores, que sem eles não poderíamos estar hoje a falar em realizações que ao longo dos anos têm caracterizado a nossa atividade. Falar de movimento de ar, de movimento e tratamento de ar na indústria é bastante vasto, nós não podemos entrar no detalhe de algumas instalações, mas vamos sintetizar aqueles problemas que identificamos normalmente da indústria e para os quais somos chamados. Os problemas que normalmente se identificam com a vertente do ar têm a ver com a existência de ar viciado, calor, cheiros, poeiras, resíduos junto à produção que é preciso tratar de forma a não a perturbar, a redução de mão de obra, o auxílio à mão de obra, todas as questões inerentes à higiene, segurança e saúde e, naturalmente, ao cumprimento da legislação a que devemos obedecer. Para qualquer problema que nos surge na indústria e de uma forma geral, pronto, há que fazer um estudo da solução, fazer o projeto, isto é, incorporar os equipamentos que pensamos adequados para a resolução do problema que nos foi colocado, passar à sua realização, à execução da obra e depois a sustentabilidade do funcionamento das instalações, caracterizadas por um tipo de manutenção que deve ser feita periodicamente. Os setores industriais, alguns dos setores industriais mais evidentes em termos de questões ligadas ao problema da movimentação de ar, têm a ver com indústria extrativa, cimentos, minas e dos produtos a que dão depois origem, a produção de papel e a sua transformação para que nos seja apresentada das mais variadas formas, o setor farmacêutico, alimentar e de bebidas, por a quantidade de produtos que o compõem, desde os cereais aos produtos químicos, aos produtos alimentares, e que todos eles têm problemas em termos de contaminações da vertente do ar. O setor metalomecânico, através das operações de soldadura, de decapagem, de metalização, de polimento, para aquele tipo de artigos que connosco lidamos no dia a dia. O setor dos moldes do vidro, não só através das libertações e concentrações de calor e de gases, mas também ao nível da execução dos moldes e da forma de os tratar de forma a polir, a que se nos apresentem de forma a que não contenham impurezas para os produtos que vão ajudar a criar. E coloquei aqui também a questão dos transportes, onde temos algumas aplicações da tecnologia do ar para fins que já iremos ver a seguir. Em síntese, as questões que normalmente são colocadas a este nível têm a ver com a ventilação simples, mecânica, o arrefecimento do ar para conforto térmico, para outros fins, a captação de poeiras e a filtragem, o despoeiramento, o abatimento de poeiras, que é um sistema que permite que, em vez de utilizarmos filtros, consigamos com sistemas de água reduzir o índice de poeiras para o ambiente. O tratamento, a captação e o tratamento dos desperdícios
que se libertam em determinadas cadeias de produção, nomeadamente alumínio, plástico e papel. A aspiração centralizada, que tem a ver com a existência a transposição do nosso aspirador de casa para uma situação industrial e, portanto, de outras dimensões, naturalmente, e depois algumas instalações que teremos a oportunidade de ver. Ora bem, falando de ventilação, portanto, de movimentação de ar, nós sabemos que um edifício que se encontra fechado tem tendência a que o volume de ar que se encontra no seu interior vá constantemente aquecendo, não só através da radiação exterior, solar, mas também através da produção de calor que se vai desenvolvendo por pessoas e equipamentos que se encontram no seu interior. Naturalmente, uma das formas de reduzir esta concentração de ar é ter ventilação mecânica, é ter aberturas com coberturas sobrelevadas, de forma a permitir uma maior evacuação do ar quente pelo exterior, de forma, digamos, gratuita, quando assim é. De qualquer forma, em todas as soluções que encontremos a este nível, a saída do ar quente faz-se, mas a temperatura interior permanece sempre superior àquela que o ar se encontra no exterior. Uma forma de melhorarmos estas situações e de reduzirmos a temperatura interna é através da utilização, ao nível industrial, de sistemas adiabáticos que nos permitem introduzir ar exterior a uma temperatura, introduzir ar exterior no interior do edifício, mas reduzindo-lhe a temperatura através da passagem por uma cortina de água ou por painéis umidificados, de forma a conseguirmos, para determinados graus de temperatura e baixas umidades, introduzir ar nas camadas inferiores dos edifícios a uma temperatura mais baixa e com um grau de umidade superior. Naturalmente que nestas situações a nossa preocupação é fundamentalmente tratar as camadas mais baixas, onde se situam pessoas e equipamentos, e permitindo que o ar quente se vá juntando em camadas na zona superior e daí seja evacuado através de meios naturais ou mecânicos. Como exemplo de instalações desta natureza, temos aqui um edifício, um pavilhão com uma cobertura autoportante, que não nos permite fazer furos na cobertura e, portanto, não podemos estar a furar a cobertura com grandes orifícios, e então utilizamos a colocação de equipamentos adiabáticos na parede do edifício e depois montamos tubagens pelo interior com grelhas associadas de forma a defletir o ar para as zonas mais baixas. Depois tentaremos que o ar quente saia ou para os topos do edifício ou pequenas aberturas na cobertura, mas conseguindo temperaturas adequadas para o funcionamento das pessoas e dos equipamentos no seu interior. Uma outra solução é, quando isto é possível, quando é possível colocar os equipamentos na cobertura, introduzir o ar através de tubagens e difusores. Isto desde que não fiquem afetados as pessoas com correntes de ar intensas, portanto, locais em que as pessoas estejam em movimento ou a sua permanência seja reduzida, podemos utilizar soluções desta natureza. Quando a questão da velocidade do ar pode afetar as pessoas e queremos ter uma temperatura tanto quanto possível homogénea e com o mínimo de correntes de ar, podemos utilizar soluções com mangas têxteis perfuradas, e as perfurações serão em função dos locais que pretendemos arrefecer, de forma a que a direção do ar se desloque de forma a não prejudicar as sensações de frio junto das pessoas. Como exemplo simples ou como resultado simples deste tipo de aplicação, temos
para casos de temperaturas, por exemplo, de 35 graus no exterior e 50% de umidade, através daqui do quadro conseguimos concluir que estaremos a injetar o ar a temperaturas na ordem dos 27 graus. Naturalmente que isto é fundamentalmente à saída dos equipamentos, porque depois, à medida que ele se espalha, o ar vai aquecendo. E a redução da temperatura do ambiente vai-se conseguir através da variação de velocidade dos equipamentos, de forma a ter mais ou menos renovação de ar, como disse no início, sobretudo nas camadas inferiores das naves industriais. Como resultado disto, as vantagens de um sistema destes é fundamentalmente a questão da redução da temperatura. Aliás, a redução da temperatura é a razão pela qual normalmente se pede uma instalação deste tipo. Mas, para além daquilo que se consegue de imediato com a redução da temperatura, teremos uma renovação completa do ar do edifício, teremos uma distribuição controlada do ar por os meios que já vimos, teremos uma redução da quantidade de partículas em suspensão, porque, como estamos a renovar todo o ar do edifício, as partículas finas que se encontram em suspensão têm tendência a ser evacuadas para o exterior. E, finalmente, com o aumento da umidade interna do edifício, há uma influência à redução de eletricidade estática, que para determinados processos produtivos é um bem fundamental. Seguimos a nossa apresentação com uma abordagem à questão da captação das poeiras e como filtrar o ar antes de o enviar para a atmosfera. Naturalmente que podemos dividir as poeiras à partida em dois grandes grupos, poeiras inertes, que não têm problemas críticos em termos de componentes de carbono que permitam explosões, e as poeiras explosivas, que devem ser tratadas com a devida atenção e que a que chamamos as atmosferas explosivas, portanto, seguindo as normas ATEX. O tipo de filtros ou separadores normalmente utilizados baseiam-se nos ciclones, em filtros estáticos, filtros de bolsas, filtros de mangas, filtros de cartucho e filtros de módulos, que são sistemas compactos de última geração. Para vos dar uma ideia do que é que representa uma explosão num equipamento de filtragem, eu mostrava-vos aqui um pequeno... Portanto, isto é um coletor de explosão normalmente montado à entrada de um filtro e que permite este efeito. Ora bem, isto quando acontece em zonas próximas de pessoas, naturalmente que é preciso cuidados muito sérios e a montagem destes equipamentos obedece a critérios muito específicos. Os ciclones, como sabemos, portanto, o ar entra tangencialmente, faz um circuito em hélice descendente no interior do ciclone. As poeiras que contêm esse ar perdem velocidade na base do ciclone e depois sobem também a hélice para a parte do ciclone, para o exterior, onde naturalmente existe alguma concentração de poeiras associada. Portanto, não havendo uma barreira física separadora, naturalmente as poeiras finas tendem a sair. Ao lado temos os filtros de vibração. Estes filtros utilizam-se para pequenas aplicações, já que as poeiras entram no filtro, normalmente para a zona inferior, sobem para o meio filtrante, que se encontra aqui. Isto é um meio normalmente peliçado, onde as poeiras se vão incrustar no exterior deste peliçado. Periodicamente isto precisa de ser limpo e para isso há um sistema de vibração, de motovibração associado.
Ora bem, este sistema de motovibração não deve funcionar em simultâneo com o sistema de aspiração produzido naturalmente pelo ventilador que está a captar, a criar a depressão necessária para o arrastamento das poeiras. Portanto, o que se faz é, este equipamento é controlado por um quadro elétrico com algumas temporizações e quando terminamos um ciclo de funcionamento de um processo, é parado, é dada a ordem de paragem ao motor do ventilador. Há um temporizador que comanda o tempo desde o desligado do motor até à paragem da inércia da turbina, e só nessa altura é que o sistema de vibração vai vibrar horizontalmente os tecidos, ou no caso do vibrador estar na parte superior, portanto, criará um movimento nos tecidos de forma a que as poeiras caiam sem que o fluxo de aspiração esteja a ser efetuado. Passado esse tempo, liga-se novamente o ventilador e o sistema continua a funcionar. No caso dos filtros automáticos com limpeza por ar comprimido, temos várias designações, temos aqui filtros de bolsas, filtros de mangas, portanto estes filtros podem, quer uns quer outros, quer os que vemos a seguir, os que vamos ver a seguir, podem trabalhar em automático, portanto com o fluxo de ar a passar permanentemente nos tecidos filtrantes, já que estes filtros são comandados por controladores eletrónicos que comandam válvulas pneumáticas situadas, no caso dos filtros de bolsas aqui nesta zona, nos filtros de mangas aqui nesta zona, que vão abrir para lançar um jato de ar comprimido dentro do meio filtrante. O processo desenvolve-se de forma que, em funcionamento normal, as poeiras chegam aos filtros e colam ou formam uma camada superficial externa, e quando se dá a abertura da válvula de ar comprimido, um jato de ar comprimido insufla dentro da manga ou do tecido, do cartucho, o bolo de poeiras quebra-se, alarga e tem tendência a cair para as tremonhas, para os órgãos de evacuação dessas poeiras. Passado esse tempo, naturalmente, por depressão, tudo volta ao início e a bolsa agarra à estrutura metálica que lhe serve de suporte. Aqui temos um esquema de filtros de cartucho. Nos filtros de cartucho as poeiras entram, de acordo com as novas nomenclaturas, as novas tecnologias, entram por uma zona superior, precipitam algumas delas imediatamente nas tremonhas e nos órgãos de descarga, e uma parte delas vai colar-se à periferia exterior do cartucho, ficam aí retidas, o ar passa para o interior do cartucho e sai por um outro canal, o que nós chamamos normalmente a zona limpa do filtro. Aqui ao lado temos uns módulos filtrantes de, digamos, última geração, que funcionam sempre na vertical, tal como se vê aqui, e por razões que se prendem com o funcionamento da entrada e saída do ar no próprio filtro. Temos aqui os canais que esta seta estaria na vertical, dado que o ar vai entrar por baixo deste compartimento. As poeiras ficam retidas nestas zonas e o ar sai limpo por outros canais que lhes são paralelos. Portanto, o ar comprimido é injetado nesta zona, de forma a que o impacto da chegada do ar provoque a queda das partículas que se vão encontrar, que vão estando nestes canais e que têm tendência a cair por gravidade. Por esta razão, estes filtros têm sempre que ser montados na vertical. Aqui neste caso, este é um cartucho de última geração, este é o Venturi por o qual, junto ao qual as partículas vão passar quando da sua entrada no filtro. O jato de ar comprimido é injetado no interior do cartucho, as partículas caem e o ar sai limpo para o exterior.
Isto tem sido a evolução na distribuição do ar nos filtros. Há uns anos atrás, os filtros tinham normalmente entrada inferior, na zona das tramonhas, onde se supunha haver aqui já uma grande decantação das partículas, mas o fluxo de ar com poeiras finas era ascendente. E durante o tempo em que a injeção de ar comprimido se dá, já que estes filtros trabalham em contínuo, portanto, não há paragem da aspiração, do fluxo do ar, portanto, as poeiras que tinham tendência a cair eram envolvidas por a velocidade ascendente e tinham muitas vezes dificuldade a cair, criando aqui algum amontoar de poeiras finas ao longo do tempo. A evolução fez-se no sentido de começar a entrar com o ar lateralmente, algumas poeiras precipitam de imediato, outras andam praticamente aqui na horizontal a atacar o meio filtrante, saindo limpo por o exterior. Uma outra tecnologia baseia-se na entrada do ar por cima, as poeiras envolvem os cartuchos, vão decantando entre eles e a saída faz-se lateralmente. Os últimos desenvolvimentos têm conduzido a que o ar entre na tal zona dos ventúris, passe para os cartuchos um pouco na horizontal e de forma a que não tenhamos velocidade ascensional do ar no filtro. Portanto, o ar entra, anda aqui nesta zona e sai por a zona limpa do filtro. Naturalmente que aqui há uma barreira física, normalmente chapa, uma placa perfurada, que permite uma separação entre a zona suja do filtro e a zona limpa do filtro. Aqui neste caso a barreira é esta, e portanto zona suja, zona limpa, e neste caso a barreira física é esta, zona suja, zona limpa. Aqui temos um exemplo de aplicação, neste caso tínhamos uma instalação com ciclones e com chaminés de saída, das quais havia aqui por cima um fumegar constante de partículas finas. A solução que criámos foi, portanto, temos aqui no topo as chaminés que víamos, as saídas que víamos há pouco. O que fizemos, os ciclones estão algures aqui nesta zona, e o que fizemos foi fazer um desvio do fluxo de ar, interromper a saída para os ciclones e fazer um desvio para filtros com os tais coletores de explosão, já que se trata de uma instalação ATEX, para atmosferas explosivas, para poeiras explosivas. Portanto, fizemos um desvio do ar para os filtros, as poeiras retidas caem e são recolhidas para onde nos aprouver, e o ar sai limpo para o exterior. Aqui temos outro exemplo de uma metalização, portanto, o que vemos aqui, a chama que vemos aqui é zinco fundido, isto é uma metalização de garrafas de gás com a tocha alimentada por um fio de arame de zinco. A fusão do zinco, parte do zinco fundido cola à garrafa de gás, que é o seu meio de proteção de superfície, mas há uma parte que se liberta para o exterior. Ora bem, o zinco é um produto tóxico, explosivo, e, portanto, o que temos que fazer é fazer a captação destes fumos, digamos, que contêm zinco extremamente fino. Se o colocarmos num balde, aquilo fica tipo líquido. E, portanto, esta instalação era tratada por ciclones. Tínhamos o circuito que vem do interior da fábrica, que vai a um ventilador, com os problemas inerentes ao desequilíbrio das turbinas dos ventiladores, e que depois sai do ventilador e vai para ciclones, e daí sai para a atmosfera. Naturalmente que aqui temos ar contaminado. O que fizemos foi substituir os ciclones por ciclones de maior eficiência, vir de dentro da fábrica diretamente para os ciclones, fazer uma separação prévia para reduzir o nível de concentração de partículas no ar. Portanto, grande parte do zinco fica logo retido em reservatórios,
e para obter uma filtragem adequada do ar vamos para um filtro, que neste caso é um filtro de cartucho, dado que é uma instalação ATEX, tem painéis de explosão na parte superior, de forma a que aquele efeito de explosão que vimos no início não se fazer sobre pessoas ou sobre equipamentos, mas se poder dar em campo livre, sem afetar ninguém. Aqui um exemplo de indústria cimenteira. Na indústria cimenteira, o calcário leva a um determinado nível de tratamento e vai entrar, depois de triturado, moído, vai entrar nesta torre de ciclones, que são normalmente aquelas torres muito elevadas que se vêem nas cimenteiras. Esta torre de ciclones é aquecida por os gases provenientes do forno. Nesta zona aqui atrás há o bico de chama, portanto alimentado a carvão, a gás, que vai criar temperaturas elevadas em todo o forno, aquecendo, portanto, e os gases vão saindo por a torre de ciclones e são alguns deles reaproveitados depois. De qualquer forma, aqui o que nos interessa é que nesta zona há a zona de clinkerização, onde o clinker é cozido. E a cozedura do clinker, que se dá a temperaturas na ordem dos 1400 graus, faz com que o clinker saia por esta zona do forno e caia sobre uma grelha. Ora bem, uma vez que o clinker chega aqui muito quente, tem que ser arrefecido e um dos processos é por ventiladores centrífugos, portanto, injetando ar ambiente debaixo de uma grelha, de forma a que, através das diferenças térmicas, arrefeça o clinker. O clinker aqui ainda se encontra no seu estado vermelho, em brasa, entre aspas. Ora bem, esta injeção de ar provoca uma quantidade de gases significativa que tem muitas poeiras. A tecnologia que antes se utilizava e que constituía um foco de poluição para as zonas envolventes as cimenteiras era a passagem destes gases por umas baterias de multiciclones. Esta tecnologia, enfim, foi evoluindo por as razões que falámos anteriormente e por a falta de performance dos ciclones, e o que fizemos foi substituir a bateria de ciclones por um filtro de mangas, mas, como deve imaginar, temperaturas que aqui se encontram na ordem dos 500 graus têm que ser arrefecidas no sistema de permuta. Isto é um permutador, um arrefecedor ar-ar. Os gases sobem à parte superior do permutador, descem através de feixes tubulares e são arrefecidos em contracorrente, ou aliás, ar ambiente contra os feixes tubulares, sai ar quente deste lado e os gases e as poeiras vão arrefecendo de forma a termos no filtro de mangas temperaturas na ordem dos 120, 125 graus. Estamos aqui a falar de cerca de 350 mil metros cúbicos. Estamos a falar de um permutador que pesa na ordem das 200 toneladas, arrefecido por uma bateria de 12 ventiladores, cerca de 2,5 metros de diâmetro cada um, e de um filtro de mangas com 4.000 metros quadrados de área filtrante, um ventilador de 600 kW e uma chaminé com cerca de 35 metros de altura para cumprir as normas. Portanto, temos aqui a tubagem que vem do forno, vem do arrefecedor, clinker. Temos a distribuição do ar por 3 módulos do permutador. Portanto, este permutador tem cerca de 22 km de tubos de 4 polegadas cada um, cada tubo, e depois o filtro, os gases filtrados que saem do filtro, que vão ao ventilador de dupla aspiração que está aqui, e depois a saída dos gases para a atmosfera.
Ora bem, situações em que as poeiras são difíceis de filtrar por razões da umidade que contém no produto ou da própria intempérie que entra nos sistemas, nomeadamente transportadores ao ar livre ou com fracas coberturas, que se nós tivermos sistemas de espoeiramento seco, portanto com filtros, temos tubagens colmatadas, temos filtros colmatados e, portanto, as operações de manutenção são muito intensas e caras. Como alternativa à utilização de filtros de mangas para este tipo de indústria, portanto, fundamentalmente extrativa, portanto, pedreiras e minas, ou se utiliza um sistema de pulverização em que as gotículas de água são grandes e às quais normalmente se juntam líquidos tensioativos que têm tendência a acumular, a agregar as partículas, ou se utiliza um sistema de atomização que, no fundo, não é mais nem menos do que a criação de uma atmosfera de nevoeiro nas zonas de transferência de produto, de forma a que as partículas que têm tendência a libertar-se, sob a ação do nevoeiro, se aglutinem, ganhem peso e caiam, e, portanto, se envolvam dentro dos próprios processos onde estão envolvidos, dentro dos próprios processos produtivos. Esta solução de atomização conseguimos através da utilização de atomizadores que são alimentados por água e ar comprimido no próprio atomizador e que depois são controlados pontualmente e em cada ponto. Nós aqui vemos uma torre que terá 20 ou 20 e tal metros de altura. Temos um sistema, nesta torre manuseia-se na ordem das 400, 500 toneladas de produto, de minério. Temos um transportador de alimentação, uma termonha de acumulação, 2 crivos, temos os britadores em baixo, outra alimentação de outros locais e depois os sistemas de saída do minério, ou já suficientemente com a granulometria adequada, ou então retornando ainda à torre para uma segunda crivagem. Portanto, este tipo de sistemas são controlados através de sistemas próprios de regulação, filtragem de água, de ar comprimido, regulações de pressões, de caudais. Depois temos em cada um dos locais de transferência, isto é, em pontos destes temos quadros de regulação para que nós possamos regular as instalações em função das quantidades de umidade que pretendemos que estejam envolvidas. Naturalmente que quando o produto chega aqui está mais seco do que quando chega lá em baixo. Mas por outro lado também tem granulometria maior do que quando sai da torre. Portanto, tudo isto tem que ser, cada ponto tem que ser regulado e afinado em função das necessidades, das condições exteriores da atmosfera e depois como estas, para além da redução de poeiras, é interessante saber que isto são zonas normalmente muito quentes, são torres fechadas e é curioso que para além da redução de poeiras se sente uma atmosfera de umidade e, portanto, uma atmosfera mais agradável para estar em locais que são às vezes tão difíceis de permanecer. Aqui temos um filmezinho que mostra... Isto é um crivo, portanto o produto anda aqui a ser separado naturalmente. Isto normalmente é uma nuvem de pó constante, com o sistema de atomização a funcionar. Cá vemos o tal nevoeiro que nos falava, com o sistema de atomização a funcionar, nós por vezes sentimos alguma coisa a sair, mas que ao passar com a mão temos a sensação da umidade e não aquela sensação de agressividade das poeiras quando se entranham nas nossas impressões digitais, digamos, portanto, na nossa tela. Naturalmente que, pronto, como falei, aqui estamos a manusear 400 ou 500 toneladas hora, há o atrito do produto e, naturalmente, algumas faíscas que aparecem por motivos de choque de partículas.
Depois falávamos em captação e transporte de desperdícios. Ora bem, em áreas de produção, quer na transformação de papel, alumínio, embalagem, plástico, há a produção de desperdícios que é necessário retirar o mais rapidamente possível das instalações. Este é o aspecto de uma zona que não está tratada, portanto, tem as máquinas, mas a instalação não estava montada e, portanto, aparecem esses montes de desperdícios de papel. O que fazemos é, na saída das máquinas, após o corte de jornais, de revistas, de livros, fazemos a captação dessas aparas, fazemos passar por uns ventiladores destroçadores e enviamos para sistemas de separação. O ar com as aparas, com os resíduos, entra nesta zona, do chamado separador. O papel, as aparas passam tangencialmente a uma rede, caem para zonas de compactação e o ar com algumas poeiras sai para o exterior. Para o exterior, naturalmente, aqui temos o aspecto interno do separador, com as aparas a entrar e aqui em queda gravítica para os sistemas de compactação, e cá temos a rede e o ar a passar depois para filtros, neste caso filtro de mangas, com limpeza automática por ar comprimido, naturalmente, que isto é para funcionar 24 sobre 24 horas e quase todos os dias do ano. Aqui uma outra instalação também de transporte da para, em que mostro-vos este slide porque tem a particularidade de trabalhar com a para branca e a para de cor. E, portanto, o que nós temos é os sistemas de aspiração às máquinas que vêm por aqui, entram nos ventiladores e aqui nesta zona, que se vê aqui, umas válvulas de desvio para nos enviar as aparas ou para um sistema da para branca ou para outro sistema da para de cor. E aqui as prensas para compactar os resíduos produzidos. Aqui um aspecto do que é uma gráfica, portanto, as bobinas que entram nas rotativas, isto é velocidade real, portanto, o papel circula em termos de impressão a estes níveis de velocidade. Para além da impressão, há depois a dobragem, os cadernos, os designados cadernos, normalmente com 96 páginas, que depois se vão compor e colar ou agrafar para fazer os livros ou as revistas. Naturalmente que os cadernos com estas configurações precisam no final de ser aparados e depois é isso que vemos passando os tapetes e sofrendo cortes em 3 lombadas, portanto uma frontal e uma superior e outra inferior. Isto neste caso é a lista telefónica já colada e a diferença entre o que é uma lista telefónica cortada já, preparada para recebermos e em bruto, antes de ser acabada. Esta é a quantidade de resíduos acumulados, a queda do sistema de separação, a queda das aparas para prensas, cá estão elas, para prensas, aqui neste caso estávamos a fazer fardos na ordem dos 800 kg cada um, que vão para reciclagem, naturalmente, e depois a saída do ar sujo, naturalmente, portanto com poeiras de papel, a filtragem desse ar através de filtros de mangas e a queda das partículas por órgãos próprios e como há uma grande quantidade de poeiras, fazemos a compactação apenas por pressão destas briquetes, sem qualquer adição de cola, de forma que elas se desfazem como se vê. E aqui uma outra solução, estávamos a falar em aparas descontínuos, aqui é uma solução de aparas de embalagem e de onde provém aparas contínuas, por vezes de plástico, que é este caso,
em que nós não conseguimos destruir as aparas de plástico, então utilizamos um ventilador e um sistema de Venturi ali, e que, portanto, isto é a insuflação do ventilador, e depois temos aqui as duas aparas que são captadas e que são enviadas depois para os sistemas de recuperação ou reciclagem, ou, por vezes, não há outra solução que enviar para a terra. Falámos também da aspiração centralizada, portanto, o transporte, o nosso aspirador lá de casa transportado para o ambiente industrial, naturalmente que com a quantidade de poeiras e a necessidade de funcionar com estes equipamentos durante várias horas por dia, leva a que tenham sistemas automáticos de limpeza, também por ar comprimido, normalmente filtros de bolsas ou de mangas ou de cartuchos, uma rede de tubagens ao longo da fábrica. Normalmente só funciona uma ou duas de cada vez, dado que funcionam com meios humanos, não é? O operador coloca o flexível da zona que pretende limpar numa determinada boca. Os sistemas de filtragem e retenção das poeiras, ou fixos ou móveis, um conjunto de acessórios necessários para obter os melhores resultados durante a operação. Aqui os bocais onde se ligam os flexíveis, a retubagem ao longo da fábrica, o equipamento, o sistema de segurança a uma bomba Roots e a motorização, normalmente 15, 20, 30, 40 cavalos, depende das dimensões. Finalmente, falei-vos nas instalações especiais. No fundo, o que é que fazemos aqui é aproveitar a tecnologia do ar para desenvolver certas atividades. Neste caso, trata-se de, toda a gente conhece, não há muitos, não é? Mas aqui neste caso no metro do Porto, os equipamentos eletrónicos estão na cobertura das carruagens. E, portanto, há que limpar isto de impurezas, folhas, pós, etc, etc. O que é que fizemos? Criamos uma plataforma deste lado. Daquele lado temos um coletor, como vamos ver. Portanto, a plataforma deste lado um coletor com cerca de 90 metros, uma OT deslizante que vai circular, que vai deslizar ao longo do coletor. Esta OT tem cerca de 3 metros de largura. O operador injeta ar comprimido em cima da carruagem e a OT o operador vai comandando o movimento da OT de forma a captar as poeiras que estão na cobertura das carruagens. Um outro tipo de instalação já agora, não tenho aqui slides, mas no caso do metro de Lisboa, os equipamentos estão na base, estão na zona das bobigis. Criámos um túnel de vento e fizemos a filtragem do ar no final do túnel. Isto ainda no metro do Porto. Este equipamento vai nos servir para fazer a aspiração interior das carruagens. Portanto, nós acoplamos esta manga numa das portas de extremidade, é acionada por uns cilindros pneumáticos, aqui está encolhida. Portanto, acoplamos a manga numa das portas de extremidade e abrimos a porta da diagonal oposta. Este equipamento tem um sistema de filtragem interno, estático, tem um sistema um conjunto de ventiladores, movimenta 120 ou 150 mil metros cúbicos de ar instantaneamente e, portanto, as poeiras, os resíduos vão ficando aqui numa grelha inferior, interna, e o ar filtrado é devolvido através desta chaminé, digamos assim, para o exterior, isento de poeiras. E com isto, em cerca de um minuto e meio, aspiramos o interior de uma carruagem. Quando há papéis espalhados, enfim, coisas mais difíceis de arrastar, o operador passa com uma pistola de ar comprimido, põe esses resíduos em suspensão e, portanto,
eles vão com o fluxo de ar. Não se anda dentro da carruagem na vertical, temos que andar um bocadinho inclinados para não sermos arrastados. Finalmente, um tipo de instalação também de aproveitamento da tecnologia do ar, talvez seja um bocadinho desconhecido, mas os comboios, os elétricos e os metropolitanos, uma vez que roda metálica e carril metálico, precisam de algo que ajude a aumentar o coeficiente de atrito em momentos de travagem de emergência. E a técnica que se utiliza já há muitos anos, nos elétricos antigos de Lisboa, quando abrimos a tampa paralela ao eixo, logo a seguir ao condutor, apercebemos-nos que está ali um reservatório de areia. Ora bem, o que se utiliza é dispor no equipamento, nas carruagens de reservatórios de areia, designados por areieiros, e pontualmente e por necessidade do operador, serem lançados uns grãozinhos de areia sobre o carril para que a roda triture a areia e, portanto, aumente o coeficiente de atrito. Nas carruagens mais modernas, quer dos metros de Lisboa, quer do Porto, existem os areieiros que são alimentados que são alimentados de areia por transporte pneumático. Basicamente, este é o objetivo. A areia é transportada por caminhão cisterna para um silo de acumulação que fica junto destes edifícios. É feito o transporte pneumático da areia através de reservatórios de pressão e por canalizações, desde o silo de areia até estes equipamentos que nós designamos por bomba de areia, a sand pump. Este equipamento tem um reservatório de areia, tem um sistema de filtragem e tem aqui dois flexíveis que terminam numa pistola. Um dos flexíveis faz o transporte pneumático da areia para o areeiro, o outro flexível faz a aspiração do ar que serviu de veículo de transporte à areia e o ar e também veicula o ar que está dentro do areeiro e que, com o preenchimento pela areia, tem tendência a sair. E, portanto, o operador está aqui sem qualquer tipo de proteção. Claro que não está habituado a fazer isto, mas estas são zonas limpas. Portanto, pretende-se, quer a nível do chão, quer a nível do ambiente, no bocal de entrada da carruagem, aqui na zona onde se mete a pistola, está, durante o tempo de transporte, está a entrar ar ambiente e a entrar areia e ar. E, por outro lado, no outro flexível, está a sair o ar poluído, mas que depois volta ao equipamento e é filtrado. E julgo que fiz uma abordagem dentro do tempo que me deram autorização para falar. E antes que me mandem calar, eu agradeço a todos a atenção e fico à disposição para responder algumas perguntas ou então através do mail para as questões que entendam ou que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Engenheiro Luís Costa. Foi uma excelente apresentação, muito elucidativa, mas até me suscitou aqui uma questão que tem a ver com exatamente a última parte que estava a falar. Quando nós fazemos transporte pneumático de material granular, nós sabemos que criam-se atmosferas potencialmente explosivas. E queria saber, assim, alguns dos métodos que têm para mitigar esse problema. Bom, uma explosão é uma coisa que não se controla, mas que se previne ou se tomam as medidas necessárias para que, se acontecer, ela tenha os menores efeitos possíveis. Uma explosão dá-se fundamentalmente quando temos presença de um produto com características explosivas, portanto, bases de carbono, normalmente, quando existe uma faísca
e quando existe presença de oxigênio e quando existe determinado nível de concentração. De concentração de partículas na unidade volúmica. Qualquer produto explosivo tem um limiar de partículas dentro do qual pode ocorrer a explosão. Isto é, se tivermos uma atmosfera, por exemplo, de cereais, se tivermos cereais em monte, não há explosão. Se tivermos muito baixas concentrações, podemos não ter explosão. Isto é, dentro do limiar de concentração há um intervalo durante o qual a explosão pode acontecer. As medidas que se utilizam para reduzir os efeitos a probabilidade de explosão é ter muitos cuidados a nível de soldaduras, a nível de peças que possam fazer faísca, portanto, em elevadores, em equipamentos móveis onde pode haver faísca, é sempre muito perigoso, em redlers, é sempre muito perigoso porque pode acontecer juntar-se a faísca com a concentração que caracteriza esse produto e, portanto, termos a explosão. Portanto, tentar utilizar sistemas de proteção, painéis de explosão, sistemas de umidificação, sistemas de água, enfim, mas sobretudo evitar a criação de condições que possam levar a uma explosão. Muito bem. Curiosamente, não tenho questões aqui que tenham sido colocadas pela plateia, o que me faz dizer que o Sr. Engenheiro foi muito claro na apresentação que fez e nos exemplos que deu, e só por isso merece o nosso aplauso. Eu vou lançar aqui rapidamente o inquérito de satisfação dos nossos participantes, enquanto... tenho aqui uma questão, entretanto, podem respondendo ao inquérito, mas surgiu uma questão. Existem soluções de mitigação de odores? É a questão. Ora bem, eu não falei muito na... Estou? Sim, estamos a ouvir. Está-me a ouvir. Eu não falei muito na questão dos odores, porque isso obedece, enfim, a tecnologias de outro nível e, portanto, não as aflorei aqui. Existem, naturalmente, várias formas de reduzir ou atenuar o efeito dos odores. Depende do tipo de gases, do tipo de instalação, mas podemos ter os tradicionais filtros de carvão, ativados, simples, podemos ter torres de lavagem, podemos ter sistemas de incineração, podemos ter vários tipos. Naturalmente que depende de cada caso, da caracterização que é feita aos odores, tal como aos covos, portanto, mas existem vários tipos de tratamento. Eu procurei nos aflorar aqui. Ok. Tenho uma outra questão que tem de respeito a soluções para névoas de óleo. Ora bem, existem de facto situações em que, sobretudo, por exemplo, a nível da metalomecânica, existem libertações de óleo em termos de máquinas CNC e outro tipo de máquinas. As captações devem ser pontuais. O tipo de filtragem, de uma forma geral, é uma filtragem estática que se baseia na velocidade do ar a passar por determinados painéis filtrantes, normalmente metálicos, em que as partículas vão condensando ao longo desses painéis e sendo derretidas na base dos filtros. O ar normalmente deve ser lançado para o exterior e quando se pretende ter o ar filtrado dentro do edifício, naturalmente que depois é necessário meter filtros, quer para cheiros, quer para vapores de óleo, mas que levam a uma manutenção bastante frequente. Muito bem.
Agora sim, parece que não tenho questões adicionais, a não ser alguns colegas participantes a dar os parabéns pela apresentação. Da minha parte é tudo. Eu vou passar a palavra ao engenheiro Álvaro Ramalho, presidente da Comissão Técnica da EFRIA, para fazer o encerramento. Sou o engenheiro Luís Costa, foi um prazer e até uma próxima. Caro colega de Coimbra, muito obrigado. Até à próxima. Melhores. Engenheiro Álvaro Ramalho, por favor. Entretanto, vou dizendo que daqui a 15 dias, no mesmo local e à mesma hora, teremos mais um webinar que, em princípio, é dedicado à área do frio industrial, ok? Nomeadamente através de dióxido de carbono, amoníaco ou outros. Portanto, para os interessados em frio industrial, é uma boa oportunidade de ouvir falar. Não estou a conseguir ter... Dona Isabel, por favor. Sim. Deu o microfone ao engenheiro Álvaro Ramalho? Posso eu dar daqui? Sim, já está. Engenheiro Álvaro Ramalho? Olá, estava a tentar ligar, mas não tinha permissões para o som e peço desculpa de ter demorado. Bem, cabe-me fechar este webinar e serei parte nas palavras porque é só um fecho mesmo muito formal. E por isso, em meu nome e em nome da EFRIAC e da CT EFRIAC Produzido, agradeço ao engenheiro Luís Costa a excelente apresentação sobre o tema movimentação e tratamento do ar na indústria, qual foi excelente a comunicação, onde nos apresentou os aspectos mais relevantes e as temáticas mais atuais e foi, como diriam os comentários, esclarecedora muito esclarecedora e muito completa esta apresentação. Agradeço ainda a todos os participantes, deixando ainda uma palavra de apreço aos associados beneméritos da EFRIAC, sem os quais, que mais uma vez nos apoiaram nestas apresentações que estamos a fazer em tempo de pandemia. Obrigado a todos e até à próxima webinar. Muito bem. Podemos ir embora descansados, que já cumprimos o nosso papel. Muito obrigado a todos por estarem presentes connosco e até uma próxima oportunidade. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.